de educação brasileira, cara. Flávia conhece, né? Bom, estamos gravando aqui agora, ao vivo, às 20 horas e 2 minutos do dia 3 de agosto, e vocês percebam a empolgação na fisionomia da galera para o caso de pediatria que a Carol falou. Não tem nenhum pediatra aqui, não tem ninguém que queira fazer pediatria aqui, ninguém tem o menor interesse de atender criança. A gente gosta de criança saudável. Eu tenho 3, o Breno tem 2, sei lá, a galera tem um monte, o Fábio tem 5, e a gente vai falar do caso da Carol. Vamos lá. Um minutinho, vou projetar. Na verdade, esse caso foi o Diego que escolheu, e ele não pôde apresentar, então eu vou apresentar no lugar dele. A Flávia é pediatra, então... Um caso interessante. E o Luciano, hein? Vai mudar mesmo para segunda, Bruno? Então, estamos vendo aí com a... Não sei, cara. Carol tem umas novidades aí. É porque Até... a gente está tendo aula teórica no internato à noite, sabe? Terça e quarta. Aí Sim. alguns não estão podendo entrar. E talvez a liga da FAGOC não consiga nem manter a sessão. Aí ela vai acabar, ou a gente vai precisar de mais ligas, entendeu? Aí o pessoal que tá aí ouvindo, seria muito importante mais gente participar, sabe? E realmente, Nós não vamos deixar a liga acabar, não, professor. Ó, não começa a falar da boca pra fora, não, Gabriela. Você vai ter que se comprometer que tá gravando. Fora. Não começa que não vai deixar acabar, não, porque essas empolgações aí acabam em 5 minutos. Pode parar com isso. Quero ver você fazer não acabar, entendeu? Deixa o Flávio ligou a câmera também. Um minutinho, gente. Tá indo aqui. O que é isso atrás de você aí, Flávio? A gente normalmente bota livro de fundo. Você botou a camisa vestindo um cabide? O que é isso? É o colchão reserva. Cara, quando eu jogo o material em cima da cama, fica preguiça de tirar, aí você dorme no colchão. Primeiro fundo de live com colchão reserva que eu vi, cara. Muito bom. Bora, Carol. Pera, meu computador não tá abrindo. Tá indo. Então, seu quarto é uma zona, né? Aqui, assistam o filme O Último Mercenário, viu? Saiu no Netflix com o Van Damme. Cara, que filmaço. Um filme francês, meio que de comédia, sabe? Mas estilo Van Damme. O Van Damme tá com show no filme, cara. Na minha geração, assistiu o Van Damme aí, dando porrada em todo mundo, né? Alguém viu esse filme? Não. O Último Mercenário? Demais o filme, cara. Tá no Netflix, filmaço. É um retrato da geração atual. De ambos os pontos de vista. Tanto dos adolescentes e adultos, alunos, assim. A percepção que eles têm dos pais e os pais, a percepção que tem dos alunos. De forma caricata, lógico. Mas, porra, muito legal, cara. Vontade de dar spoiler aqui, mas eu não vou dar, não. Tá apresentando? Não. Tá, não. Fala, Luciano. A gente tava te esperando, cara. Porque o caso de pediatria, e a gente falou aqui que a gente estava explicando que você tem experiência com pediatria, né? Então a gente vai deixar você conduzir aí a sessão. Boa noite, gente. Fala, cara. Que correria, você correndo aqui. Agora foi.
O Luciano tá num cenário bacana, não tá com um colchão velho atrás, igual o Flávio lá. Bom, vou começar então. A vinheta que foi disponibilizada. CBCL, sexo feminino, 8 anos, estudante brasileira, residente no município de Tailândia, Pará. Iniciou o quadro de febre há 10 dias, acompanhado de colúria. No 5º dia de doença, foi internada no Hospital Municipal com edema generalizado e oligúria. Durante essa internação, houve regressão do edema, porém piora da função renal, evoluindo para anúria, sendo então transferida para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Antecedentes pessoais, varicela aos 5 anos de idade e história familiar de transtorno mental e câncer. Essa é a vinheta disponibilizada. E aí, alguém quer falar? Se algum aluno quiser falar, seria ótimo, porque pediatria, só quem vai falar é o Luciano e os alunos. Acho que perdeu a vinheta aqui, eu queria continuar lendo para falar. Tá preto para mim. Aí. Fala aí. Assim, quadro de febre há 10 dias acompanhada de colúria. Sempre que vem colúria, eu penso, né, sempre em alguma coisa colestática. Acompanhada de febre, aí eu pularia pensando numa colite, mas não tá faltando muita coisa, né? Tá faltando icterícia, tá faltando acolhia fecal, tá faltando bastante coisa para pensar nessa hipótese. Agora, essa internação, essa edema que depois teve regressão, não sei se esse edema associado a uma oligúria, de repente, é um quadro inflamatório e não uma insuficiência renal associada. Mas eu não sei, é bem esquisito. Porque não confere, faz um meio termo de todos os tipos de síndromes, né? Ele não confere nem um quadro colestático, mas também não confere um quadro infeccioso grave. O que eu acho interessante nisso é que assim, esse viés de moldura, né, de você pegar a colúria e já pensar, enfim, que ela está ictérica, talvez, enfim, tem uma colestase. Eu vou te falar, essa história de colúria, normalmente, eu não dou muita bola não, cara. A não ser, colúria sozinha, normalmente não significa muita coisa, sabe? Normalmente, colúria com mais alguma coisa me chama atenção. E aí, a partir do momento que essa colúria não se encaixa numa síndrome muito específica, quando entra a oligúria e o edema generalizado, eu acho que a gente puxa esse edema com oligúria para a síndrome principal, sabe? Ô, Breno, você também... Eu vou chamar os clínicos aqui. Esse negócio de alteração de cor de urina, isso aí te empolga muito na prática, assim? Se não for muito evidente, né, senhor? Aí a urina clássica aí da colestase, o paciente fala, eu estou urinando preto, igual a Coca-Cola. Essa que é a característica. Quando é muito evidente, eu estou urinando sangue, né? Tá saindo sangue na urina. Quando não é muito evidente, é pouco, realmente não acrescenta muita coisa. Mas nesse caso aí, com a oligúria e o edema, a gente tem que pensar em alguma alteração renal mesmo, e pelo fato de estar no norte, né, um quadro febril, com alteração renal, tem que pensar nos quadros infecciosos clássicos aí, né? Então, já citaram alguns deles aí, a leptospirose, tem até a leishmaniose, mas abrir com insuficiência renal eu nunca vi. Tem a própria febre amarela, as doenças endêmicas mesmo da região, que isso para quem está aqui no sul, às vezes fica difícil você dar o diagnóstico. Você pega um médico que está lá vivenciando o dia a dia, é que todo dia tem isso aí, isso é isso, acabou, o diagnóstico está dado, entendeu? Às vezes é um desafio para nós aqui que estamos fora da região, mas para eles lá é uma coisa muito simples. Aí tem que ver o que se enrolar mesmo, né? Exatamente. Sávio levantou a mão. Bom, já que ninguém fala. A questão da oligúria eu concordo com o Bruno, né? Até porque oligúria sem icterícia, né? E por mais que não tenha aparecido ainda o exame físico,
O paciente, quando chega a ter oligúria, ele tem uma icterícia que ele mesmo fala, né? Que minha urina ficou escura igual Coca-Cola e fiquei amarelo, né? É difícil você ver o paciente só com oligúria sem icterícia clinicamente visível, né? Eu iria mais para o lado da função renal, né? Da alteração renal. Então, ele tem aí uma síndrome nefrítica ou nefrótica, né? De evolução rápida, associada a uma febre, talvez uma pós-infecciosa, que é mais comum em criança. Eu pensaria em alguma coisa assim, e dou graças a Deus que foi para o rim, porque aí a gente tem um nefro para comentar, e a gente pode se abster um pouco, já que é um caso de pediatria. Mas eu acho que eu iria mais para nefro mesmo, deixa mais nas costas do Guilherme, isso aí. Exatamente. Sobrou pro Guilherme. Só um minutinho. Gente, essa colúria aí, eu acho assim, nós estamos escrevendo aí a anamnese ainda, né? Está na vinheta da anamnese, não sei se ainda o exame físico foi descrito. Se for, pode ser que a icterícia está sendo descrita no exame físico. Vamos aguardar o exame físico, né? Agora, me chamou a atenção, assim, esse é um quadro que a gente fica naquela ansiedade para dar diagnóstico. Esse é um tipo de quadro que nós não vamos fazer diagnóstico de cara, nós vamos ter que montar o quebra-cabeça aí para tentar chegar a esse diagnóstico, né? Só que isso aí não tem condição. Agora, realmente, quando você começa assim, o paciente começou com febre e colúria, lógico, a primeira coisa que vem, você vê uma criança, um quadro de hepatite, né? Assim, você vem a primeira, só que depois ele vai evoluindo com edema generalizado, uma oligúria, e aí você começa a caminhar mais para o lado renal mesmo, né? E aí parece que ele evolui para essa renal, né? Com essa anúria aí. E aí você vai pensar naquelas coisas da infância, né? Glomerulonefrite pós-streptocócica, mas realmente é um quadro ainda a esclarecer. E aí entra um diagnóstico diferencial muito amplo só por isso aí, né? Você pensar do Pará, você começa a viajar, né? Será que tem malária? Será que tem... Mas eu acho que a gente vai ter que juntar o quebra-cabeça e aí começar a montar, aos poucos ver o exame físico, começar a pedir exames básicos aí, e aí começar a montar o quebra-cabeça. Exatamente, cara. Eu acho que é por aí. Ô, Bruno. Fala, Guilherme. Cara, sabe o que eu acho? Eu realmente eu não sei. Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas assim, para mim, quando eu escuto colúria, é a presença de bilirrubina na urina, né? Eu não sei se aí na anamnese, né, na história, no resumo que foi feito, eles colocaram como colúria a urina escura. E aí muda completamente o raciocínio, né? Porque se for urina escura, pode ser sangue, o que parece mais provável nesse caso. Né? Então, eu acho que quando fala colúria, eu penso imediatamente em alguma doença que esteja comprometendo a via biliar, porque vai ter bilirrubina na urina. Mas se não é o caso, realmente a coisa muda de figura, porque a descrição do caso é um quadro rapidamente progressivo, né? É uma criança com quadro febril que evoluiu rapidamente para insuficiência renal anúrica, né? Então, tem todo um diagnóstico diferencial relacionado a isso, mas eu acho que essa história da colúria, eu acho que mais confundiu do que ajudou. Talvez seja uma questão dos termos que foram usados, né? Então, só para a gente ter isso na cabeça. E aí, só o exame complementar mesmo que vai ajudar a gente a definir se tem, de fato, alguma coisa no fígado, ou, a não ser que tenha alguma coisa óbvia no exame físico, né? Mas se tem alguma coisa óbvia no fígado, ou se de fato é só uma alteração, uma doença basicamente renal, né? Que se comportou como uma doença renal desde o começo. E essa colúria descrita, na verdade, é uma hematúria, né? Era urina escura. E aí, se a gente for pensar nessas causas de insuficiência renal, existe também um tipo de insuficiência renal que é relacionado aos pigmentos biliares, né? É raro, não é muito comum da gente ver, mas os pigmentos biliares, eles podem ocluir os túbulos renais e fazer insuficiência renal. Mas aí, normalmente, a gente vê isso em paciente francamente ictérico, paciente com icterícia colestática grave, que não faz sentido nesse caso, que nem está descrito icterícia, né? Então, eu acho que o termo causou confusão. O termo colúria aí confundiu todo mundo, mas a sensação que eu tenho é que isso é um caso de insuficiência renal aguda, uma rapidamente progressiva numa criança, e a gente vai ter que falar nos diagnósticos diferenciais relacionados a isso. Essa é a impressão que eu fiquei inicialmente.
Perfeito, cara. Eu acho que agora é partir para bioquímica, né? Ver como é que tá esse diagnóstico de trabalho, né? Me parece que Sim, tá caminhando para diálise, né? Anúria, né, cara? É. A gente brinca, né? Contra a anúria não há argumentos, né? Pra botar em diálise, né? Pô, a gente tá anúrico, cara. Vai fazer o quê? Né? Não tem muita conversa, né? Pois é. Pode seguir aí, Carol. Agora eu vou para o exame físico. Peso de 21,1 kg, estatura de 117 centímetros, regular estado geral, febril, pálida, 2 cruzes em 4, com leve icterícia, hepatomegalia, fígado a 2 centímetros do rebordo costal direito, ausência de edema. Aí precisava de um pediatra, hein? Porque eu acho que fígado 2 centímetros numa criança de 8 anos não é tão importante, hein? Não sei Pois se é, mas alguém tá chamando de hepatomegalia, né? Sei lá. pra chamar de hepatomegalia, eu acho que ainda é considerado normal, né? Não, mas agora o raciocínio né? todo, né? Se você for olhar, né? Desculpe, Guilherme, pode ir. Não. Acho que agora com esse exame físico, que a criança está ictérica de fato, acho que a questão da colúria tem que ser pensada realmente, né? Então agora a gente volta a pensar mais em alguma doença hepática, provavelmente com algum acometimento renal associado, talvez, né? Ou uma doença multissistêmica pegando os dois órgãos. Aí mas, Guilherme, sabe o que me deu a impressão quando ele coloca leve icterícia e pálida 2 cruzes? Que essa criança, de repente, está com uma anemia hemolítica. Sim. E essa leve icterícia, aquela bilirrubina indireta um pouquinho aumentada, sabe? Sabe aquela paciente que está bem descorado, que parece que tá meio amareladinho? Você fica na dúvida. Eu não me convenci muito dessa icterícia e nem dessa hepatomegalia, que eu acho, se eu não me engano, até 2 centímetros é considerado normal na criança. Isso, a Denise escreveu aí. Olha, e se for isso mesmo, Fábio, aí o que a gente pode estar diante é de um quadro de anemia hemolítica numa criança, causando uma insuficiência renal relacionada a pigmento, né? Que é muito comum, é uma coisa que a gente vê com alguma frequência na prática, né? Então, realmente faz sentido, né? É uma linha de pensamento que faz sentido nesse caso que a gente está meio perdido até agora, né? Você vê como a descrição, quando a gente não tem imagem, né? Quando está na frente do paciente, tem que ser o mais precisa possível, né? Agora, se pensar na anemia hemolítica, não daria colúria, né? Porque aí seria a bilirrubina indireta, estaria aumentado, entendeu? Não, mas será que não é só uma urina concentrada, Luciano? Não, pois é. Uma urina escura que... Eu acho que nós vamos precisar do exame laboratorial mesmo, para a gente definir melhor. E um detalhe, né? Só um detalhe também, né? O paciente está com insuficiência renal, anemia talvez hemolítica, né? Febre, tem 3 critérios aí de um cenário sindrômico que pode ser catastrófico, né? De PTT, SAF, síndrome hemolítica urêmica, essas coisas. Hemolítica urêmica. Então, essa criança está complicando aí, né? E lembra que ela, para falar mais contra essa colúria aí, ela não falou de acolhia fecal também. Então, eu não estou conseguindo valorizar muito essa parte hepática dela aí, não, viu? Eu estou querendo dar alta do gástrico com nefro mesmo. O Rafael colocou aí, né, uma glomerulonefrite causada por hepatite B ou C. Pouco provável, né, cara? Assim, você muito nova, né? Uma hepatite levando, agora eu nunca vi não, sabe, assim, essas glomerulonefrite associadas com hepatites virais. Você já viu, Guilherme? Nunca vi não. Cara, eu já vi bastante, mas no cenário de uma doença crônica, né? Exatamente, eu já vi com hepatite crônica, B e C, aguda não. Nunca vi não. Aí pode dar tudo, né, pode dar membranosa, membrana proliferativa, pode dar um monte de coisa. Crioglobulinemia. Isso. Mas agudamente, assim, numa criança de 9 anos, tão pequenininha, não sei que ela tivesse isso desde o nascimento, mas sei lá, aí a gente começa a elocubrar muito, né, cara? Acho que menor de 15 anos. A criança tem 10 dias, né? É difícil falar alguma coisa, pensar em alguma coisa crônica para essa criança, né? E uma outra coisa aqui, eu não lembro as curvas de peso, mas assim, 8 anos, 21 quilos, minha filha tem 4 e tem 20, cara. Pra mim tá muito magrinha essa criança aí. Eu acho que tem mais alguma coisa aí. Tá magrinha mesmo.
Tá magrinha. Não... O Bruno, que tem escadinha aí, talvez saiba ter a melhor noção de peso. Meu filho tem 6 anos, já é mais pesado que isso, mais alto também. Mas ela tá, pelo menos, assim, ela tá dentro das curvas. Eu julguei ela nas curvas aqui de peso, estatura e IMC, ela tá adequada para a idade. Então, beleza. Pode seguir, Carol. Então, os exames laboratoriais, o Diego colocou o que estava alterado. Hemoglobina de 9,27, hematócrito de 27,5%. C3, 71,4, e aí está o valor de referência. C4, 28,9, CH50 de 94, colesterol total 470 e ureia 142. Uma ureia dessa para uma criança de 20 quilos é uma baita uremia, né? Certeza. Não tem creatinina não, cara? Tem, deixa eu ver. Creatinina. 0,9. Tá errado isso. 71,5. Proteinúria que não é nefrótica. Esse colesterol, engraçado, né? Às vezes criança muito levinha, não sei, Guilherme. Às vezes muito leve, sei lá, fechou o rim rápido, não sei. Essa creatina vai subir, né? É óbvio. Sim. Estranho, né, cara? Mas isso acontece também, né? Quando o doente tem insuficiência renal, às vezes a gente não consegue detectar a proteinúria, né? Porque fecha o rim antes da gente conseguir fazer o exame, né? Tá oligúrico, né? Já tá oligúrico, então acaba diminuindo a excreção de proteína por conta da insuficiência renal, né? Mas... Tá falando por isso que não é nefrótico, o padrão? Não, assim, e normalmente, cara, assim, vou dizer, em criança principalmente, é difícil você ver uma síndrome nefrótica evoluir dessa maneira tão agressiva, sabe? Normalmente, síndrome nefrítica que causa mais isso. As síndromes nefróticas em criança, principalmente, costumam evoluir muito mais lentamente, sabe? Às vezes a criança pode até fazer insuficiência renal aguda, mas relacionada à hipovolemia, a perda para terceiro espaço, e aí a gente vê isso em criança muito edemaciada, que não é o caso dessa criança. Paciente também, né, de maneira geral. O cara tem que estar muito edemaciado para perder para terceiro espaço, para explicar uma insuficiência renal pré-renal associada a uma síndrome nefrótica. As doenças que causam uma lesão renal aguda que evolui muito rápido, como foi o caso, normalmente são doenças relacionadas a rapidamente progressiva, né, um quadro mais nefrítico que nefrótico. De maneira geral, é isso que a gente vê. Beleza. E tem consumo de complemento, né? Só para chamar atenção aí. Que esse complemento, imunocomplexo ali. Mas ele tá baixo, esse complemento? C3 levemente baixo, né? C3 um pouco diminuído, tá. Em cima do muro também, né? Nada que dê muita pista pra gente. Tá, então assim, eu na prática, o que eu faria com essa criança? Posso falar? Querem saber ou não? Lógico. Vocês querem falar mais ainda? Não, cara, manda bala. O exame que vai definir e vai ajudar muito a gente é o EAS, né? De preferência com pesquisa de dismorfismo, porque a gente vai saber se tem glomerulonefrite ou não tem glomerulonefrite. Isso aí já faz toda a diferença no caso, né? E já direciona muito mais o nosso raciocínio, porque se tem glomerulonefrite com essa evolução, é imunossupressão, a gente vai seguir para um caminho, tá? Se não tem hematúria, né, importante, será que tem pigmento nesse EAS? Será que tem cilindro marrom, que a gente vai pensar em doença renal associada a hemólise? Então, a urina, né, a avaliação da urina desse doente vai ajudar muito a gente no diagnóstico diferencial. Aí, o complemento já foi pedido, eu pediria sorologias para tudo, né, hepatite B, C, HIV, mesmo achando pouco provável que seja alguma coisa dessa, mas meio que faz parte de um protocolo, né? A gente nunca deixa de pedir esses exames para o paciente. Sífilis, às vezes sífilis congênita, que não foi identificado, uma sífilis meio pouco sintomática, sei lá. FAM, que pode ser já na cidade, já vi lúpus na cidade, que pode dar esse quadro dessa forma. E aí a gente tem que avaliar também a possibilidade de anemia hemolítica relacionada à microangiopatia trombótica. Então, sangue periférico também seria fundamental para a gente poder entender melhor o que está acontecendo
para explicar essa anemia, né? Então, fazer um estudo dessa anemia, né? Mas a lâmina periférica vai ajudar muito, porque se tem fragmentação de hemácia, a coisa já vai para o lado da micro, diferente para essa criança, e vai fazer dosagem de outras coisas, né? Vai fazer uma avaliação mais direcionada para esse caminho. Em relação a manejo, acho que não tem muita coisa diferente para fazer. Avaliar diurético, se a criança responder bem, a gente segue com diurético, se continuar sem urinar, se continuar com uma diurese muito ruim, vai acabar tendo que ir para diálise. E acho que se tiver evidência de doença renal, é biópsia renal para a gente definir o diagnóstico, prognóstico e avaliar tratamento. E aí o diagnóstico diferencial nesse caso, né? Não podemos esquecer de pós-infecciosa, como já falaram, não podemos esquecer de IgA, né? Nefropatia por IgA às vezes dá um quadro desse, mais inflamatório, um quadro mais, parece mais uma vasculite, um quadro mais agressivo, pode acontecer. Teve história de febre, às vezes uma infecção de garganta que veio antes do quadro e tal. Vasculites, lúpus, e essas sorologias eu acho que é por aí, cara. Acho que com isso a gente vai conseguir meio que cercar o diagnóstico, né? E avaliar para que lado que a gente vai. Guilherme, só uma viagem aqui. Estossomose aguda, assim, daria lesão renal, assim? Vocês teve aí na prática, assim? Luciano, eu vejo muito pouco estossomose, cara. Aqui no Rio a gente tem muito pouco estossomose, em Valença também nunca vi. Mas assim, os casos que eu vi de estossomose eram estossomose crônica. Aquele quadro, aquela febre aquela síndrome febril inicial da estossomose, né? Eu nunca presenciei um quadro daquele. Mas os casos que eu vi de glomerulonefrite são relacionados à doença mais crônica, sabe? Que você vê, normalmente, uma glomerulonefrite membranosa que acontece, mas em casos crônicos. Eu nunca vi em caso agudo, não, mas também nunca vi caso agudo. Tem muito pouca experiência com isso. Não tem como falar, não. Também, eu nunca peguei lesão renal por estossomose, não. Eu vi uma vez, cara, o cara que era do Nordeste fez o diagnóstico de ciência renal, e aí a gente foi ver, biopsiamos, e veio membranosa, e veio o ovo na biópsia, tinha o ovo do estossoma. Então a gente conseguiu identificar e fazer o diagnóstico. Eu vi uma vez só no crônico também. No crônico, né? Tipo as hepatites virais, né, cara? É difícil no quadro agudo fazer essas coisas assim. Porque faz mais imunológico, né? Então, esse quadro que eu vi era mais um componente imunológico mesmo. Pois é. Pode seguir, Carol. Pode seguir aí com os exames, Carol. O próximo exame é um exame de imagem, só tem a descrição. Uma ultrassonografia abdominal mostrou ascite de pequeno volume com discreta hepatomegalia. Que não mudou muita coisa na história, né? Pode seguir. Então, a conduta e evolução. Iniciou-se tratamento com furosemida e dieta hipossódica. Com 24 horas de internação, a paciente já se apresentava com diurese normal, 1,8 ml por quilo-hora, sendo suspenso diurético. Manteve, porém, com febre elevada. Com furosemida e dieta hipossódica, você não está tratando a causa, né? Você está tratando ali o volume hídrico. O volume hídrico é meio pleonário, sei lá, mas você está tratando ali o balanço hídrico, né? Não acho que pode falar que a diurese ficou normal, né? Acho estranho isso. Estranha essa evolução, né? Estava anúrica e voltou para diurese normal em 24 horas. Esquisito, né? E ninguém entrou com antibiótico, não? Essa criança com febre fazendo esse quadro aí? Eu não teria coragem, não. Pelo menos em adulto, atribuir a um quadro viral aí, não. Pensaria num componente bacteriano. Pelo sim, Rocefin, né? Uma imagem de tórax, uma urina, né? Pode seguir, Carol. O próximo caso já é o diagnóstico. Mas preciso colocar aqui no artigo. Posso perguntar uma coisa, só para ver se eu não estou viajando muito? Marco, fala aí, Flávio. Fugir muito da casinha pensar em leptospirose na forma ictérica?
por essa febre ficar persistente? Não. Não, acho A não. pessoa, essa associação de icterícia e insuficiência renal sempre tem que pensar. Até trataria empiricamente, entendeu? Fala, Marco. Marco tá nervoso. Lógico, então, né? Não, eu só pensei alto aqui, porque eu tô igual o Luciano, eu também já vi. Fiquei chocado. Ó, não foi feito nenhum antibiótico. Estou olhando aqui no artigo. Tá. Parece que não. A metodologia anda, né, Marco? Pode seguir, cara. Quem que falou isso aí foi o Fábio, né? Quem é da região lá já deve ter feito diagnóstico há muito tempo. Diagnóstico. Solicitou-se pesquisa de plasmódio em gota espessa com resultado positivo para plasmódio falciparum. O Breno acertou. Acertou. Quando ele falou lá no meio... porque ele falou que alguém de lá acertaria. Então, se o Breno fosse de lá, ele teria acertado. Pronto. Se eu morasse lá, eu tinha dado diagnóstico, tá vendo? Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? O malária na região norte, eu já vi relato o seguinte: você chega no posto de saúde lá com febre, você já vai fazer a gota espessa, você só vai ver o médico se der negativo. Se é positivo, você já pega o remédio e já vai embora para casa tratar, entendeu? Então, assim, essa questão regional, ela tem um impacto absurdo. A galera fica louca com dengue lá na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. E o próprio agente de saúde, gota espessa, né? Eles fazem na hora lá, eles fazem muito bem. E a Denise quase acertou, porque ela falou que era leishmaniose pensando em leptospirose, mas era malária, entendeu? Igual o Chaves. Falou malária. O Chaves tinha suco de tamarindo que parece groselha e tem gosto de limão, entendeu? Mas acertou. Então a Denise acertou e o Breno também. A gente não errou, não. O Luciano também acertou. Teve um caso meu aqui de malária, assim, uma vez. Teve um caso meu de malária aqui que foi eu fui olhar paciente dia 31 de janeiro, de dezembro, na virada, né? Eu fui olhar paciente de manhã, meus pacientes estavam tudo filezinhos, tinha as pielonefrite da vida, as pneumonias, tudo dominado. Me interna um caboclo, bicho, com um quadro febril, um trem todo esquisito e tal. Falei, pelo amor de Deus, não podia internar um casinho besta, não, né? Não tinha nem ideia do que o cara tinha. Mas aí é aquilo que eu estava falando, da epidemiologia, esse trem todo, e ele estava vindo da região norte. Aí eu peguei, eu estou achando, pô, será que é malária essa desgrama? Eu não vou ter que estudar, porque eu não tenho nem ideia como é que é esse negócio. Aí comecei a estudar, e olha como é que é o negócio, às vezes dá sorte. Eu estava lendo no computador e meu colega prescrevendo no CTI, assim, do lado. Eu falei, puta que pariu, em vez de internar uma pielonefrite, um trem besta aí para nós resolver, interna um cara, eu tô achando que é malária. Não sei se é malária. Ele virou e falou assim, meu tio é o especialista de malária aqui do HC, toma o telefone dele aqui. Bicho, aí eu peguei o telefone do cara, liguei, falou, não, peraí que eu tô mandando uma técnica minha aí no hospital, ela colhe o sangue, na hora do almoço eu te dou o resultado. O fato é que 1h já estava com o diagnóstico, já estava com os remédios que ele mandou, e aí o que aconteceu? 2 semanas depois, interna um paciente lá no hospital, pede para me chamar. Mas por que você me chamou? Não, porque eu tô com malária e falaram que você é especialista. Pois é. Você nem ideia que era que é porcaria, bicho. Ai. Tá vendo? A gente não precisa ser bom, a gente tem que ter bons amigos, entendeu? Justamente, tem que saber do meio. Muito interessante o caso. Eu já falei para vocês de uma malária que eu vi, né? De uma senhora que tinha doutorado na floresta amazônica e estava na Amazônia e voltou e teve calafrio no avião, né? Ela chegou no hospital, a gente falou assim, será que é malária e tal? E aquela coisa, né? Para fazer exame de malária tem que pedir a gota espessa e só a FUNED faz. Aí você pensa assim, né? FUNED, coisa do governo, vai demorar... Cara, na hora os caras foram lá, colheram a gota espessa, deram o diagnóstico, trataram a mulher e pronto, cara. Não, eles dão remédio ainda, a gente não precisa nem preocupar, bicho. Uma coisa imediata, viu? Imediata, é mesmo. Aqui também funciona assim. Bacana. Bom, foi legal o caso. Achei bem interessante, né? O fato de ser criança assusta mesmo. E eu não pensei em malária, não. Sobre o acometimento renal, é uma das complicações graves da malária, com possível evolução para insuficiência renal aguda. Não, provavelmente, eu acho que foi relacionada à hemólise, né? Da malária. Acho que o mais provável é isso. Teve urina escura e tal. Acho que foi relacionada à hemólise. É o que eu imagino que tenha sido, né? A gente não teve AS para ver isso. Mas a impressão que dá é essa.
E aí parou de hemolizar, melhorou a função renal, que não costuma demorar muito mesmo. E aí fez o diagnóstico, começou a tratar e a criança melhorou. A impressão que eu tenho é essa. Porque existe glomerulonefrite relacionada à malária também. Mas normalmente também é um quadro mais arrastado. Principalmente o Vivax, que faz membranose. Mas eu nunca vi também. A gente não vê malária, né? Quem tá pra cá não vê malária, né? Então, a gente não sabe. A gente sabe de ler, de ver um caso ou outro, de escutar falar, né? Mas é isso aí, né? Fala aí, Flávio. Então, uma coisa que me fez não pensar muito em malária, que acho que é uma coisa que a gente se apega muito quando a gente lê no livro, é a febre remitente, né? Que não foi caracterizada nesse caso. Realmente tem, é que eu nunca vi um caso de malária, mas é muito característico ou tem mesmo? É característica em quem já teve malária várias vezes, cara. Assim, quando você tem uma prima infecção por malária, normalmente é febre contínua. Essas febres quartã e terçã, pelo que eu sei, na teoria, né? É o cara que já teve várias vezes malária, e quando ele tem, parece que os bichos sincronizam, não é isso? Tô falando besteira? Olha, o único caso que eu vi tinha um padrão intermitente, sim, viu? Eu nunca vi, não. E eu até comentei aqui numa reunião, né? O cara estava aqui em São Bernardo e o residente que tinha feito exército comentou com o preceptor que era infecto, falou, pô, mas não pode ser malária porque a febre é meio intermitente. Ele falou, mas a gente tá em São Bernardo, né? Ele não viajou. E aí, mas vamos ser acadêmico, pede uma gota espessa. E veio. E aí, quando a gente foi falar com a vigilância sanitária e tal, para notificar, eles falaram que tem uma região ali próximo da Serra do Mar, aqui em São Bernardo, que tem alguns casos. Tinha tido, sei lá, 8, 10 casos registrados aí. Caso raro, mas existe. Agora vem cá. Às vezes, né, esse negócio de fazer exceção pela internet é perigoso. O pessoal do Pará, da Amazonas, já fala assim, rapaz, os caras estão falando de malária, mas não sabem porra nada, nenhuma, estão inventando moda lá, rapaz. É isso, bicho. A gente valoriza muito pouco, às vezes, essa questão da epidemiologia, de onde o paciente está, principalmente o caso do quadro febril, sempre tem que perguntar, não tem jeito, faz parte da anamnese. E às vezes é ali que está o diagnóstico. Coisa aparentemente besta, né? E quando você tem uma doença recorrente e endêmica, né? Fica mais simples ainda. E essa associação foi legal. Os caras devem olhar para a gente e falar assim, pelo amor de Deus, ô bando de médico retardado. Não sabe nada, né? Ô Bruno, eu achei interessante essa questão da discussão da febre. É o que o Pedro Gordon falou no congresso lá semana passada, de raciocínio clínico, que é falando que o paciente que a gente vê no dia a dia, ele é diferente dos pacientes dos livros, né? Que é totalmente diferente. O livro-texto coloca aqueles padrões de quadro clínico, que quando você vai ver o paciente na prática, é muito diferente do livro-texto. Né? Isso eu achei interessante a colocação dele. É mais um caso aí, que é padrão, padrão serve como referência, mas não fica esperando o padrão na maioria dos pacientes, não. É porque o livro-texto não fala de ninguém, né? Ele pega uma doença, pega a média, a maioria das manifestações e monta um paciente com as manifestações clássicas, né? Mas ninguém é assim, então... Na verdade, o paciente não lê o livro-texto, né? É um Justamente. Quem lê o livro-texto é acadêmico, tem todas nem o acadêmico lê o livro-texto, ele lê o resumo, entendeu? A gente cria o script, principalmente essas coisas que a gente não vê, malária, leishmaniose, essas doenças mais raras não, né, que é mais endêmica, a gente não vê, a gente cria o script com base no livro e muitas vezes não segue o script, o paciente. Exatamente, mas não é só vocês, não, a gente também, enfim. É isso. Muito bom. Resume aí, Carol. Bom, só a conclusão é que o quadro febril, de acordo com um artigo também, associado a manifestações renais, como glomerulonefrite, síndrome nefrótica e insuficiência renal, podem ser secundárias à malária falciforme. Muito bom o caso. Beleza, galera. Então vamos para a live com o Jeb, que é o João Malheiro, sobre educação. Ele é diretor do Colégio Porto Real, no Rio de Janeiro. Vamos falar mal aí de quem não educa direito as crianças e os alunos, né? Vamos falar mal aí da educação brasileira. Bacana. Abraço. Valeu, galera. Gente, bom demais. Valeu, João. Até mais. Tchau. Obrigada. Um abraço.